Então, pessoal, vamos agradecer, né, mais um encontro virtual, mais uma noite agradável para nós, né, na presença dos nossos amigos espirituais. Vamos pedir a proteção dos nossos guardiões, da espiritualidade amiga que nos cerca nesse momento. Eu tenho convicção disso, porque é um encontro sempre de hora marcada, né? Nós nos preparamos para estar aqui, deixamos os nossos afazeres, qualquer coisa do tipo, para se encontrar e dialogar, conversar, absorver, né? E distribuir também os nossos fluidos, né? Nossos bons sentimentos, a nossa harmonia. E é sempre uma troca, né? A gente sabe disso. Agradeço a presença de todos. Agradeço a oportunidade e a espiritualidade. E em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos a permissão para iniciarmos agora. Também na permissão do nosso irmão São Francisco de Assis, para iniciarmos essa noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentações, nos livre de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para ti, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós pecadores, agora e na hora do nosso regresso à pátria espiritual. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu levo amor. Onde houver ofensas, que eu levo perdão. Onde houver discórdias, que eu levo união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja. Bom, então, vou fazer aqui a leitura do exorto que eu gostaria de mostrar a vocês. Olha só. O dom de curar o cordel do nosso amigo Hélio, tá? Que, inclusive, Neto, olha o tema. Deixa eu ver aqui, olha o tema. O dom de curar. Certo. Aí você Legal, pode até né? ler, para você me ajudar, você pode ler esse cordel todinho dele aí, viu? Eu agradeço. Eu vou ler, com certeza eu vou ler. Vamos lá. O dom de curar. Através da poesia, do povo vou discursar sobre o tema do Evangelho de Jesus para nos lembrar que de graça alguns recebem de Deus o dom de curar. Capítulo 26 diz o livro em discussão: dá de graça o que de graça se recebe. Pois então, quem tiver o dom da cura, não faça especulação. E Jesus recomendou para curar todo doente. Jesus, tá lá? Não, para com isso. Desculpa, pessoa. E Jesus recomendou para curar todo doente, utilizando esse dom de modo gratuitamente, com espírito fraterno, desinteressadamente. Que limpemos os leprosos no processo curador, através do dom dos médios que curam só por amor, com toda boa vontade, sem cobrar nenhum valor. Que expulsemos os demônios, espíritos da maldade, das pessoas perturbadas e carentes de bondade. É missão de quem tem o dom de curar a enfermidade. Esse poder curativo alivia a dor sofrida pelo enfermo paciente que, às vezes, já sem saída, procura desesperado dar um fim na sua vida. Muitas das enfermidades não têm dor localizada no corpo material para que se possa ser tratada, mas são dores da alma humana que a cura é desafiada. Pessoas desenganadas de todas as medicinas muitas vezes são curadas pela fé nas mãos divinas, operadas pelos médios de almas boas celestinas. Além disso, serve o dom
para a fé ter propagação, comprovando seus efeitos na saúde do cristão, com o concurso dos espíritos e do poder da oração. Mas tem médios curadores que se tornam charlatão, transformam no meio de vida, aí passa a ser profissão. O dom de curar doentes que Deus dá como missão. Missão que requer critérios de parâmetros morais, de gestos de boa-fé, sem interesses pessoais, livre de convivências e de bens materiais. Que é preciso médio ter preparo e conhecimento do mundo espiritual, das forças do pensamento, dos fluidos de magnetismo para seu aprimoramento. Pois o médio é instrumento para a ação das entidades, que podem curar doentes ou trazer dificuldades. Mas o médio precavido nos promove sua bondade. Não escolhe o médio dom, pois não é habilidade, muito menos também arte a divina faculdade. O dom da cura é missão, a mercê da divindade. Portanto, o dom de curar tem responsabilidade, tem dever e disciplina para com Deus, publicidade, de cuidar bem da missão em favor da humanidade. E, por fim, você que é médium curador da enfermidade, não desperdice o chamado da espiritualidade. Para a tarefa do bem, muita paz e felicidade. Lindo, né, gente? Obrigado, Hélio. É maravilhoso. Obrigado, Raquel, aí por essa leitura, por essa recitação. Nós é que realmente agradecemos. combina muito bem com a palestra de hoje, né, Neto? Inclusive, eu já poderia até me ausentar, porque você já foi dito tudo aí nesse cordel aí. Então, Nós estamos doidinhos que você fale. Meu Deus. Fica Gente, à vontade, viu? tudo bem. Boa noite para todos os irmãos encarnados e desencarnados, né? Nesse sábado aí maravilhoso, 3 de outubro de 2020, né? Como eu falei a princípio, eu não tenho o dom de ser palestrante, né? Mas eu gosto muito de falar, de conversar e gosto muito de ouvir, certo? De tanto de falar também e ouvir. Então, o que eu fiz? Eu fui desafiado por Raquel para fazer essa palestra, né? Então, eu disse, eu vou escolher um tema, escolhi um tema aqui, que é um tema, o dom de curar é pequenininho o que se fala, mas tem uma ampla, é muito vasto, né? Porque cada um temos um modo de falar. Então, o que eu fiz? Eu fui procurar, né, nos livros, nos palestrantes e fiz realmente uma cola, uma grande cola. Por quê? Porque eu achei melhor, né, não falar só da minha intuição, porque ainda não tenho essa bagagem. Então, o que vai ser falado aqui não é mérito meu, é mérito dos irmãos que eu fiz essa pesquisa, entendeu? E é muito importante porque fala justamente no dom, no capítulo 26, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Eu vou ler aqui o que realmente diz aqui no dom de curar, que é o item 1 e 2, e se eu tiver uma fala breve, mas nós temos a ajuda aí dos nossos irmãos aí que sempre participam, e muito bem, graças a Deus, e cada dia mais um aprendizado. Então, mais uma vez, boa noite a todos os irmãos encarnados e desencarnados, né? Porque o que vai ser lido aqui, o que vai ser dito aqui também serve para esses irmãos que ainda estão perambulando aí, certo? Mas que, mesmo no virtual, a gente sabe que a espiritualidade ela está presente, ela não precisa de ser virtual ou de estar presencial, ela já é presencial, porque esses irmãos estão aqui para nos ajudarmos, tanto nós encarnados como desencarnados. Então, eu vou ler aqui, né? E vou ficar lendo aqui na minha planilhazinha aqui. E o que vai ser lido aqui, eu escrevi, não é a psicografia não, viu, gente? Foi que eu fui copiar mesmo, fui colar mesmo. Então, vamos lá. Do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, dom de curar, que no capítulo 26 tem dom de curar, preces pagas, vendilhões expulso do templo e mediunidade gratuita. E eu escolhi justamente o dom de curar, o capítulo 1 e 2, e eu vou ler aqui. Restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos,
expulsai os demônios. Dai gratuitamente, porque gratuitamente recebeste. Isso aqui está em Mateus, São Mateus, no capítulo 10, no versículo 8. Dai gratuitamente, porque gratuitamente recebeste, disse Jesus a seus discípulos. Por esse preceito, prescreve não se fazer pagar por aquilo que nada pagou. Ora, o que eles tinham recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, quer dizer, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus para o alívio daqueles que sofriam e para ajudar a propagação da fé. E lhe disse para deles não fazerem um tráfego, nem um objeto de especulação, nem um meio de vida. Esse é o dom de curar, 1 e 2, certo? Então, como eu disse para vocês, eu fiz uma colinha aqui que eu vou ler. Voltando no princípio aqui, como Jesus disse, Jesus ele ordenou, ou ele ordenou porque ele tinha essa capacidade para isso, para que fosse esses itens aqui. Restituir a saúde dos doentes, ressuscitar os mortos, curar os leprosos e expulsar os demônios. E restituir a saúde aos doentes, certo? Vamos lá. Bem, restituir a saúde aos doentes, Jesus disse isso, Jesus dizendo isso hoje, nós como candidatos do cristianismo, nós como seguidores das ideias cristãs, nós estamos ouvindo Cristo nos dizer isso. E o que significa restituir a saúde aos doentes? Na verdade, não é só a saúde física, porque hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, ela define como saúde o estado de bem-estar físico, psíquico e espiritual. Então, o conceito de saúde é bastante amplo. E Jesus nos atribui uma responsabilidade imensa, que é de contribuir, que é de colaborar para restituir o estado de bem-estar físico, psíquico e espiritual para as criaturas que estão sem essas condições, porque estão em desequilíbrio. Toda doença, na realidade, é um desconforto. Toda vez que nós estamos desconfortáveis, nos vários aspectos da nossa vida, nós estamos adoentados. E nós, candidatos a espírita, né, como instrumento do cristianismo, temos o dever de colaborar para o equilíbrio, a recuperação do bem-estar daqueles que nos cercam, inclusive nós mesmos, certo? Nós também fazemos parte desse processo. Toda doença, na realidade física, ela tem origem no campo psíquico e no campo espiritual. Ela nasce no campo das emoções e do pensamento. E então se transforma em doença física. Portanto, Jesus nos convida a ser médicos. Mas que médicos? Certo? Médicos, sobretudo da alma, onde se fazem diversas nuances das emoções, do pensamento, das criações mentais. Jesus nos convida a colaborar na restauração daqueles que nos cercam e em nós mesmos, certo? Nós devemos levar o alívio para as dores, não só físicas, mas também as dores da alma, onde o indivíduo doente se sente muitas vezes solitário, fraco, ele se sente desacreditado até em si mesmo, desesperançado, e muitas vezes nós que temos essa trave no olho, né? E muitas vezes nós não nos preocupamos com essa dor, que é uma dor camuflada, escondida,
e não tem remédio que vá curar. Então, só o afeto, só um momento, só o afeto, o acolhimento, o olhar amigo, a mão estendida da amizade, que isso nós somos capazes de oferecer. Então, instituir a saúde aos doentes, que pode ser os doentes tanto físico como espiritual, o que Jesus nos diz aqui, porque toda doença ela vem do campo. Se a gente está bem conosco, a gente não tem doença, na verdade. Se a gente estiver muito bem conosco, muito bem equilibrado, certo? Procurando fazer aquilo que Jesus nos determinou para que nós possamos fazer, aquela coisa que a gente falou, que foi falada da vez passada, a atitude, o que tem que fazer realmente é seguir Jesus, os caminhos que ele deixou, assim, ser a sombra dele, no caso. Então, quando a gente faz todo esse processo, o nosso espírito está tranquilo. Nós estamos livres de qualquer obsessão, até nesse campo também. Então, o que é que nós temos que fazer? Quando a gente vê um doente, a gente procura ver não só a doença física dele, mas a doença espiritual, certo? Ele está passando por algum processo de aprendizado, ou sei lá, de karma, ou de um pagamento que ele vai ter. Mas nós, como candidatos do cristianismo, como seguidores das ideias do Cristo, nós temos que ter esse dever, essa obrigação de procurar ver aquele irmão que está caído ali no chão, por que ele está assim, o que é que nós poderemos fazer por ele, qual é a ajuda que nós podemos dar para ele, que não precisa ser só uma ajuda financeira, certo? É como diz aqui no final, que a gente pode ter um olhar amigo, um abraço, a conversar com aquela pessoa, sentar e conversar. Não esperar, às vezes, talvez a gente receba um choque, porque as pessoas, como elas estão debilitadas e como elas estão desacreditadas de si mesmas, elas não estão em capacidade, às vezes, até de dialogar com a gente, elas não vão escutar. E às vezes estão até obsediadas, né? Porque o campo psíquico deixa que isso aconteça. E nós estamos aqui justamente para ter essa visão, porque nós estamos na doutrina espírita, que nos mostra que temos os irmãos lá do outro lado, da parte espiritual, justamente para isso. Como o doutor Valtércio, como o doutor Eudes, como outros, doutor Bartolomeu, como outros médicos espirituais. Médicos que podem curar as doenças nossas físicas e principalmente as espirituais. Como eu estou dizendo aqui, quando a gente está bem espiritualmente, a gente não tem doença. A gente está simplesmente sintonizado com o amor de Jesus. A gente está sintonizado, como agora, nesse momento, nós estamos sintonizados com a espiritualidade. Nada nos atrapalha aqui, nada nos interfere, porque nós temos essa bolha, né, aqui nos induzindo para que a gente tenha esse ensinamento, esse aprendizado de Jesus, que é restituir a saúde aos doentes, não é verdade? E nós sabemos que de graça nós recebemos essa missão, né? Todos têm o direito todos têm o direito, ou todos foram obrigados a curar. Poderíamos dizer que sim, não alguns, logicamente, que que são mais agraciados, né? Mas nós temos os direitos realmente de graça que nós recebemos, todos esses ensinamentos. Vamos lá, ver o que aquele irmão está passando, ver o que aquele irmão tá ali recolhido. Por que ele está passando assim por esse processo e ele não está desequilibrado? Ele não consegue, ele simplesmente desacreditou dele mesmo. Você vê se um cidadão, se o espírito chega no estado desse, ele é depressão ao extremo. E nós temos que enxergar isso aí. Nós temos que enxergar, restituir a eles, a esses irmãos, a saúde mental, não é verdade? Então nós temos que ter essa visão e nós temos que ter essa atitude. Não interessa se o cara está sujo, certo? Se ele está embriagado até, se ele está drogado,
Logicamente que nós temos que ter o cuidado suficiente para que a gente também não receba essas pancadas, mas nós temos que conversar, debater um papo, e tentar equilibrar, confortar aquele indivíduo que está totalmente desequilibrado. Ele está totalmente desacreditado dele mesmo, de tanto ele levar porrada, né? Tanto porque a lei de causa e efeito, ação e reação, e da sociedade, porque ficam discriminados, ficam jogados à parte. Então, o que Jesus quer dizer com isso aí, eu acho que sim, é que nós temos que ter essa visão e essa atitude. E isso podemos fazer sim, porque nós somos capazes de oferecer essa ajuda a todos esses irmãos, restituir a saúde aos doentes. Então, eu vou ver a minha colinha aqui e vou passar para a outra parte, viu? Só um minuto. Jesus também falou: ressuscitai os mortos. Ressuscitar os mortos. Sabemos que, uma vez que nós morremos no campo físico, a biologia já demonstrou que o nosso corpo vai se descompor, certo? Vai se descompor, não tem como. Ele vai virar outras substâncias até e vai fazer parte da terra. Vai ser absorvido pela terra e fazer parte de outras substâncias materiais, vegetais e animal, ou etc. Então, ressuscitar o nosso corpo não seria bem isso que Jesus quis dizer. Isso é um sentido figurado. Quem são os mortos? São os mortos físicos? Não. São aqueles mortos para a vida verdadeira, a vida do espírito, que muitos de nós ainda se encontram nessa condição de mortos para a vida espiritual. Isso nós falamos na aula passada, não é verdade? Isso até bate na aula passada, que nós falamos que às vezes a gente se encontra morto para a vida espiritual. Por quê? Porque nós não temos o entendimento que hoje, que não é um privilégio de ser espírita, mas que a gente tenha uma visão que existe, que nós não estamos aqui só para ser uma temporada de passeio, não. É diferente. Então, esses mortos físicos são esses irmãos nossos que ainda estão equivocados, certo? Não que nós somos as Coca-Cola, nada disso. Não são aqueles mortos para a vida verdadeira, a vida do espírito, que muitos de nós ainda não se encontram nessa condição de mortos para a vida espiritual. Nessa condição de mortos para a vida espiritual, aqueles que engendram completamente a existência da vida espiritual, a verdadeira eternidade da alma. Eles desconhecem isso, certo? Não tem a menor compreensão que seja isso. Então, quando nós vamos ressuscitar aquele que se encontra completamente desligado da verdade divina, então nós devemos colaborar para esse chamativo de conhecimento e da compreensão, para colaborar para esse conhecimento e da compreensão para a eternidade da vida. E quando chamamos essas criaturas à compreensão, não estamos colaborando para mudar a visão que a criatura tem da própria vida? Ela deixa de ter os valores estritamente ligados às conquistas terrenas para ter agora os valores dirigidos ao espírito no campo das virtudes humanas, da ética, da solidariedade, do amor ao próximo, da comunhão de ideias, da compreensão dos conflitos. Quando nós ressuscitamos os mortos, nós estamos mudando os paradigmas daquelas criaturas que estão sempre acreditando que morreu. Morreu, acabou, certo? Que a vida para ela começa no momento da concepção e termina quando se dá o último suspiro e o coração para então de bater.
quando nós tocamos nessas criaturas, isso é um verdadeiro ressuscitar, porque a criatura tem novos valores. Aquilo que foi dito da vez passada lá, que a gente teve aquela, não é, vamos acabar só com, vamos ter atitude, não, vamos ter esse chamamento mesmo. Temos que pegar, nós não temos que colocar na cabeça de ninguém, abrir a cabeça de ninguém e colocar a espiritualidade como um avanço espiritual. Mas nós temos que ter a obrigação de restituir esses mortos-vivos. Eles são os mortos-vivos que só acreditam ali, naquele momento. Nasceu, tem um determinado tempo de vida e depois morreu, acabou-se. Vai esperar que Cristo venha numa carruagem ou venha sei lá como, para julgar os bons e os maus e separar um dos outros. Não. Eu também vivia nessa ilusão, mas depois que eu entrei na espiritualidade, a minha visão aumentou. Então eu sei que aqui é só uma roupa que eu estou com ela aqui, vestida aqui, essa camisa aqui, branca, certo? De óculos, certo? Vaidoso, com uma barba, ajeitando meu cabelo para vir fazer a conversa de vocês. Não, segue, a vida segue. A gente é infinito, nós temos outras encarnações, outros aprendizados. Então nós temos realmente sim que fazer aquilo que Jesus disse: ide e pregai o Evangelho, ide e pregai a minha palavra. E como ele falou lá no finalzinho, quando ele estava já para fazer a passagem dele lá, né? Ele falou: não vos deixarei sozinho, deixarei com vocês o Espírito de verdade. Que é isso aí que nós estamos vendo hoje, através de vocês, né? Com cada um com a sua bagagem, cada um com a sua linguagem de falar isso aí. Cada um fala diferenciado um do outro. E nós não podemos pegar o Evangelho, botar aqui debaixo e ouvir Gilson falar, Emilson falar, Duda falar, ou Raquel ou Hélio falar, e sair dizendo assim, é aquilo ali que aquele cara falou. A gente tem nossos questionamentos, é importante isso aí para o nosso aprendizado, mas nós temos também que ter aquilo que Jesus falou: ressuscita esses teus irmãos que estão ainda no escuro, ainda não conseguiram abrir os olhos, a visão para a espiritualidade. Nós estamos aqui passando por um processo só, mas depois a vida segue, espiritual, nós não morremos, não é verdade? Mas quantos de nós ainda estamos nessa escuridão, nessa mortalidade espiritual? Então, ressuscitar os mortos, que Jesus quis dizer, né? Que isso que é um sentido figurado, é justamente isso. A gente tem que ter essa obrigação, até no caso, de tentar mostrar do modo educado, ético, né? Que não é só aquele momento que nós estamos passando ali. É muito mais. Nós temos muito mais para receber, né? Nós temos muito mais para ter o entendimento da espiritualidade. A espiritualidade é um campo muito vasto e nós ainda somos muito pequenininhos. Eu, pelo menos, sou muito pequenininho para entender a espiritualidade. É por isso que eu fico muito gratificado quando eu estou com vocês aqui ouvindo vocês falarem a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque é uma fé raciocinada. Nós não temos aquela coisa assim, né? Isso aqui, bota debaixo do braço e sai divulgando para os outros o lado errado da coisa. Não que nós somos os certinhos, mas a espiritualidade nos diz, e a gente acredita, pelo menos se nós somos espíritos, nós acreditamos que existe um plano espiritual, que existe a morte física, mas a morte espiritual a gente não morre, a gente só faz uma passagem, não é verdade? Então, olhando por esse prisma aí, a questão de ressuscitar os mortos, eu fui dar uma copiada, eu fui dar uma lida ali, justamente isso que Jesus quis dizer. Vamos ressuscitar essas pessoas que ainda estão no escuro, como eu estava no escuro. Quando eu entrei na espiritualidade, a minha vista era totalmente, era cheia de degrauzinho assim,
E eu fui tirando, cada dia eu tirava uma, eu via mais lá na frente, mais um pouquinho, depois eu tirava outra viseira, porque eu de viseira. E eu ainda estou tirando as viseiras, que são muitas, mas já tenho já uma concepção do que realmente é a vida lá espiritual, né? Eu só tenho que fazer as coisas que Jesus e Deus disse, que eu ainda estou muito distante disso aí, mas estou tentando, não é verdade? Então, é isso aí que Jesus quis dizer também na questão de ressuscitar os mortos, certo? Vamos lá para a minha colinha agora, vamos fazer. Jesus disse também, expulsar os demônios. Será que expulsar os demônios é uma coisa simples assim? Vamos expulsar os demônios, vamos pegar o evangelho, vamos todo mundo lá para a casa espírita, São Francisco de Assis, vamos expulsar os demônios. É assim, tão simples? Se pensamos e encontrarmos demônios apenas como espíritos malévolos, que nos induzem a cometer erros, e nos induzem a cometer erros, que estão ainda na ignorância, como muitos de nós, né? Seria algo muito simples, porque nós sabemos que o poder divino, o poder da prece, muitas vezes ela distancia a criatura que está mal intencionada da luz. Um simples fato de se fazer uma oração e uma prece já é capaz de distanciar esses irmãos, certo? Essas criaturas. Entretanto, esses demônios aqui a que se refere Jesus, não são apenas esses espíritos que ainda trafegam na ignorância. E, sobretudo, os demônios do nosso espírito, os nossos demônios interiores, os nossos próprios demônios interiores, que são os nossos demônios internos, que são todas aquelas emoções, todos aqueles sentimentos que nasceram da impulsividade criada pela própria matéria. Então, ao longo de nossa evolução, não tivemos que aprender muitas coisas com relação à lei da reprodução, à lei da conservação, à lei da distância. Nós temos que aprender muitas coisas. Tivemos que experimentar muitas situações e muitas emoções foram por nós alimentadas. Muitos sentimentos se tornaram cristalizados diante de nós, conservando em nós muitas vezes a impulsividade material. Nós temos essa impulsividade material. O atendimento nascido da própria necessidade da satisfação, do corpo físico, né? Eu vim para cá, mas eu ajeitei minha barba, fiz a minha barba, que eu ia fazer a conversa com vocês hoje. Então, nós temos ainda essa satisfação, como se isso fosse uma coisa que fosse normal. O que Jesus nos propõe é que nós possamos expulsar esses demônios. Mas para expulsar, é preciso obediência por parte desses irmãos que ainda estão na ignorância, né? É por isso que Emmanuel disse a Chico, para que ele fosse um bom médium, um bom instrumento de Jesus, ele precisava de disciplina, de disciplina e de disciplina. A disciplina é que vai fazer dos nossos atos, muitas vezes, enraizados nos vícios morais, de maneira de funcionar inadequadamente, como está dizendo, as leis divinas. Estes atos, essa maneira, nós temos que declinar, nós temos que corrigir, temos que controlar, porque o que muitas vezes nos leva a tomar atitudes das quais nos arrependamos, e com certeza nos instiga sofrimento, mas Jesus ainda fala, dai de graça o que de graça recebeste. Então, dai de graça o que de graça recebeste, é justamente isso aí, ó, tudo isso que Jesus deu. Uns vão ter o dom de realmente fazer a cura mais especificamente voltada para a parte material, vamos dizer assim, material que eu falo é do corpo, e outros têm que fazer do espírito. Então, todos nós, de uma certa forma, somos esses médicos. Não que a gente vai se imbuir de sair, de deixar o ego
crescer dentro de nós para dizer assim, ó, nós somos médicos porque Jesus determinou isso aí. Não, nós temos que, para chegarmos a esse ponto, nós temos que ter o quê? Disciplina, disciplina. Eu tenho que Emmanuel tem que dizer isso para mim 300 vezes, né? Disciplina. Opa, né? Disciplina. Então, é isso aí que nós temos que fazer. Através da disciplina e das nossas atitudes é que nós vamos afastar esses maus espíritos, esses demônios interiores nossos, né? Os demônios dos amigos que estão ainda passando por esse processo, não. Esses demônios estão em nós ainda. Nós estamos ainda muito agregados a essas condições que a gente acha prazeroso isso, prazeroso aquilo, né? A gente passa por cima de certas coisas, a gente dá fura-fila. Eu digo que já fiz isso, então eu não quero ser aqui demagogo nem hipócrita. Fura-fila, achar que tem que levar vantagem em tudo, certo? Se achar melhor do que os outros e se achar que a gente é a Coca-Cola e o outro só é a Fanta, certo? Criticar, apontar. Esses são os nossos demônios, né? São interiores que nós temos que jogar esses demônios fora, né? Expulsar esses demônios da gente. A vaidade, o preconceito, certo? A ignorância, a cupidez, certo? Quando a gente expulsar esses demônios de nós vamos melhorar, certo? E nós não vamos atrair tantos irmãos que são irmãos do passado, né? Que nós temos as nossas dívidas. Por quê? Porque ele não vai ver mais naquilo porque ele via quando eu estava encarnado na reencarnação passada fazendo com ele. Então eles vão ver, eu estou diferente. Eu não estou dizendo que eu sou diferente, eu estou dando um exemplo. Eu agora estou diferente, eu agora estou mais disciplinado, eu agora estou andando na direção que Cristo nos disse. Então, quando eu tiver essa atitude, quando eu expulsar esses demônios de mim, com certeza, com toda certeza, esses outros demônios, esses outros irmãos, que a gente não vai chamar de demônios, estão ainda na ignorância, que ainda estão ainda na parte da vingança, certo? Eles não vão nos alcançar, porque nós vamos estar vestidos com a túnica de Jesus. Vestidos, nós não vamos fazer a comparação não, pelo amor de Deus. Então, quando nós tivermos com essa concepção assim de eu agora estou no caminho certo e estou fazendo o máximo possível para fazer aquilo que Jesus me disse, certo? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso é um mandamento maior do que isso aí a gente não consegue não, certo? Então, quando a gente tiver isso aí, é tudo isso que nós vamos ter. É expulsar os demônios, curar os leprosos, curar os doentes, certo? Porque isso ele nos deu, como está dizendo aqui o capítulo 26, de graça. Porque tu está recebendo de graça. Então, esse capítulo ele é muito explícito, certo? De graça. Foi dado a você. Jesus não cobrou absolutamente, Deus não cobrou absolutamente nada a você. Ele deu para que você realmente receba, aprenda e transmita. Eu sempre falo isso, que tem irmãos nossos que têm uma bagagem grande demais, mas quando a gente pisa na sombra dele, nem no calo, eles se afastam, eles ficam, se afastam, eles se sentem assim como se, eles, não sei, uma soberba, né? É uma soberba. Aí deixa de trazer os ensinamentos que são muito bons deles, porque se sentiram humilhados. Eu conheço vários, não quero citar nome aqui, pelo amor de Deus. Então, eu posso até ser um que possa até transmitir alguma coisa para alguém e por me sentir chateado, não fazer isso. Eu não posso mais fazer isso. Eu estou numa doutrina que não me diz que é isso aí. Se eu tenho algum dom, se eu tiver algum dom, então, porque não é mérito meu, a não ser que seja material, que eu vá estudar, que eu vá me formar, que eu vou ser PhD, aí isso é um dom material porque eu consegui, porque eu fui atrás. Mas o dom dado por Deus, esse é que nós temos que ter a concepção de que a gente recebeu e tem que doar, tem que dar esse dom para os outros aí,
essa troca de informação, não cobrar, como ele diz aqui no final, né? Não cobrar, não vender a sua mediunidade, não usar o irmão que está debilitado para poder adquirir alguma coisa com ele lá. Isso não é dar, isso é troca de moeda. E a espiritualidade jamais aceita essa troca de moeda. Então, meus amigos, eu já falei demais, eu estou falando demais, assim. Eu vou passar a palavra para os outros aí, mas primeiro eu quero agradecer, certo? Que a espiritualidade me deu esse entendimento aqui um pouquinho aí, logicamente que sim, porque é bom para mim porque eu falo demais e eu pensei que eu ia ficar muito nervoso, mas não, eu estou legal, eu estou zen, ó, a espiritualidade está atuando em mim. Então, meus irmãos, gostaria de ouvir vocês aí, tá certo? Eu agradeço demais a oportunidade que foi dada para esses irmãos, não para mim. Como eu disse para você aqui não é mérito meu, aqui não tem nada de mérito meu. Eu fui procurar nos palestrantes, nos livros, aquilo que eu poderia trazer, e não é psicografado também, não fui de noite psicografar aqui. O que eu li aqui é uma coisa que eu já ouvi falar. É uma coisa que eles receberam gratuitamente, me deram gratuitamente, e gratuitamente eu estou passando para vocês. Boa noite, um beijo no coração de cada um. Passa a palavra. Pode falar, irmão. Eu vou começar aqui. E, antes de mais nada, Beto, não é questão que você surpreende não, mas da forma como você desenvolveu o seu tema, falou com o coração, e quando se fala com o coração, o resultado é isso que nós acabamos de assistir, né? Que me fez lembrar até em tempos passados de uma organização de qual eu participei que sempre repetia este salmo, né? Que é o Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. O que eu percebi, o que eu senti aqui, e da forma como o Neto foi desenvolvendo, né? Soltando o coração, volto a dizer mais ou menos, falando do amor, falando do perdão, falando de tanta coisa, com tanta humildade, com tanta carisma, assim, que vai envolvendo todos nós aqui, os irmãos que aqui estão presentes nessa noite. E nos envolve a todos com o mesmo objetivo, o de procurar a melhora, o de procurar cada dia mais ser melhor do que ontem, amanhã ser melhor do que hoje. Então, Neto, a gente às vezes brincou, né, sobre o que seria uma conferência, seria aquele tipo de... Né, você desenvolveu maravilhosamente seu tema. Você simplesmente foi você. Você simplesmente falou o que tinha que falar. E quando a gente se abre com tanta sinceridade, com tanta firmeza de propósito das coisas de Jesus, não há outra situação senão a que nos encontrou agora, nos pegou a todos aqui. Momentos de muita reflexão, mais uma vez. Como devem ser todos os sábados, esses encontros e esses momentos de reflexão aqui. Eu realmente fui tomado pelo magnetismo, vamos dizer assim, dessa conversa de hoje à noite, desse encontro agradável.
quando nós, irmãos, aqui estamos convivendo em união, em busca do nosso próprio entendimento das coisas, em busca de nós mesmos. E você hoje foi muito feliz, Neto. Eu sinto muito, eu te agradeço por ter me dado essa oportunidade hoje à noite de estar presente aqui com todos vocês. Muito obrigado. Eu também vou fazer umas provocaçõezinhas, viu, Neto? Deixar para o Duda e para outros colegas falarem depois de mim, porque o Duda, aliás, eu participo de uma sala com o Duda, né? E o Duda realmente ele coordena lá e é uma pessoa que bastante de conhecimento, né, profundo assim, sobre o espiritismo, né? E ele chega a provocar muitas reflexões na gente, né? O mestre, isso é a capacidade do mestre. O que o Neto fez desenvolveu todo o raciocínio dentro do tema, buscando textos paralelos, mas sem sair o que é isso, o que é o mais importante. Ele ficou de certo ponto preso ao texto, mas o bom foram os comentários. Ou seja, ele pegava o livro, o texto do Evangelho e fazia uma comparação com outro texto também, dentro do contexto do tema, e fazia os comentários. Esse comentário não fugia, né, de maneira nenhuma, o eixo principal do raciocínio. Então, isso aí foi muito bem, né? O que eu sinto dele é só a insegurança dele repetir mais esse tipo de momentos, né, essas palestras, porque aí ele vai ficando mais livre, mais à vontade, mais independente do texto. Por enquanto é isso mesmo, a gente vai com, né, certa insegurança nos prendendo ao texto. Mas foi muito bom. Eu queria só complementar alguma coisa quando o texto fala de dar de graça o que de graça recebeste. Isso foi dito na época de Jesus, que não tinha medicina, como tem hoje, né? Então, será que ele dizia a mesma coisa para hoje, uma medicina que é paga? Uma medicina que é voltada para o lucro? Veja só, a academia, as universidades, os conhecimentos, a indústria farmacêutica se apropriou de todo o conhecimento do povo, se apropriou do conhecimento do índio, das benzadeiras, das rezadeiras, né? O chazinho, aquele remédio caseiro, né, que nossas mães, nossos fazem em casa, isso é uma medicina popular, conhecimento do povo. E chega a medicina convencional, a indústria farmacêutica se apropria, né, desse conhecimento, aí faz a patente, aí começa a ganhar dinheiro em cima do remédio, em cima da cura material. Mas o foco do tema não é essa cura material, né? O foco do tema é a cura espiritual. Para isso veio Jesus. Jesus, de maneira nenhuma, aqui no mundo veio para dizer se a gente é bonito, se é feio, se a gente é gordo, é magro, se a gente... né? Ele veio falar do lado espiritual. Ele veio para que o homem... Ele veio com uma proposta para que o homem se espiritualizasse. Assim como outros líderes, também o Buda, o Maomé, né? O Gandhi, foram líderes religiosos, mas todos esses líderes veio, né, para fazer com que a gente, né, se preocupasse com esse lado da espiritualização, né? Então, essa foi a preocupação do texto, para que a gente entendesse essa cura, mas uma cura espiritual, né? Aquilo que nós temos, nós somos os próprios médicos, né? Mas estamos, de certa forma, limitados porque ainda não conhecemos, né, como proceder, né, como fazer por onde o nosso próprio corpo ele passe a ser a cura também da gente. Porque boa parte da cura material, ele também tem um componente espiritual. Robson Pinheiro, no livro A Medicina da Alma, ele diz que antes da cristalização da doença, antes da manifestação da doença num caroço, numa ferida, né, numa trombose, em alguma coisa, antes dela cristalizar, dela se materializar, acontecem os sintomas, acontece as fuligens num campo espiritual, num duplo etéreo, né?
Aí vem se aproximando, vem se condensando, aí, né, chega no perispírito e depois se materializa, né? Então, primeiro a doença anuncia lá num campo etéreo e vem se cristalizando. Aí, fruto de quê? Dos nossos pensamentos, né? Das nossas atitudes, né? Das raivas, do ódio, de rancores, dessas coisas que a gente guarda no coração, como o Neto falou, aquilo que a gente, né, materializa, entendeu? Está lá no campo etéreo, mas a gente materializa, né? Pelas vibrações, pelas más vibrações, e a gente termina, então, adoecendo. Muitas vezes a doença está lá em cima, está lá no campo, no campo da espiritualidade. Então é isso. Eu acho que merece esse tempo, foi muito bom, porque provoca, então, essa reflexão para que a gente possa, então, nos valorizar, né, a cura, sendo de graça, no campo espiritual. Não é isso, Duda? Eu passo a palavra. Oi. Oi. Escutei um barulho aqui. Tá tudo bem aí? Estão me ouvindo bem? Tá? Assim, Okay. eu acho que o Neto foi bacana, né? Aí falou tudo que devia na interpretação do texto do dom de curar, né? Que é um tema pequenininho, né? Muito curto. E eu queria só dar umas desenvolvidas, né? Uma contribuiçãozinha mínima a respeito dessa questão, né? Porque Jesus, ele foi um mestre onde ele teve um discurso e uma mesma postura, né? Jesus exemplificou tudo o que ele pregou. Não se pega em Jesus um discurso de um jeito e uma postura de outro. Não. Tudo aquilo, claro, e nem podia, né? Um espírito da envergadura de Jesus, ele não podia estar dizendo uma coisa e fazendo outra, né? Mas acontece que é muito interessante, porque mesmo assim, ele tendo dado esse exemplo vivencial, né? Vivencial, ele ainda afirmou para a posteridade que não se podia. E outra coisa, ele não cobrou nada de ninguém, né? Isso aí ele cumpriu a regra. E ele curou? Curou. Ele curou tanto, né? Jesus se notabilizou, entre outras coisas, para muita gente, pelas curas que ele fez, né? Pelas coisas fantásticas que não se conhecia, a razão pela qual ele fazia todas aquelas coisas, que colocaram ele na conta de um milagreiro, né? Tudo aquilo era milagre que ele fazia, não se entendia, né? Mas, ainda assim, né? Ele tendo dado esse exemplo, né? Ele ainda afirmou, né? Dai de graça o que de graça recebeste, né? Não pode, não deve curar. Por que não deve cobrar? Por que esta questão? Porque a questão que Jesus está se referindo são coisas do espírito. E o médium de cura, quando ele recebe esse dom, é um benefício que a espiritualidade dá para ele de natureza espiritual. É essencialmente espiritual, né? Também, né, expulsar os demônios, isso tem relação com espiritualidade, né? E a outra coisa que ele coloca é a propagação da fé, né? Então, a gente tem aí uma condição, como a lei de Deus, como Deus tenha dado aos médiuns de cura esse grande mimo espiritual. Para que Deus permite, né, que seus mensageiros preparem espíritos para descerem à terra com o dom de curar? Para quê? Para eles evoluírem. É uma ferramenta de evolução, tá certo? É uma ferramenta de evolução. Se o cara pega essa ferramenta de evolução, que ela só tem sentido se ela for do coração, e ele cobra, ele está pegando essa ferramenta e está enferrujando ela e jogando fora.
não vai receber os benefícios para os quais ele veio com o dom de curar. Por quê? Porque quando chegar lá, né, e Jesus já respondeu essa questão, quando ele disse o seguinte: se me cobrares por algumas coisas, não me venha me cobrar quando você já tem feito o que você quis. Porque você já teve tudo o que você quis aí na terra. O que é que você me cobre agora? Eu não te devo nada. Tá certo? Estou sendo claro? Está dando para entender? Então, se o médium vem e cobra o dom de curar e cobra, ele fez uma coisa por interesses materiais, cujo origem dessa coisa foi espiritual. A gente tem que tomar um cuidado muito grande para não misturar as coisas materiais com coisas espirituais. Nas obras básicas também está dito o seguinte: Deus ajuda os homens através dos homens, certo? Deus ajuda os homens através dos homens. Então, a gente tem, né, quando ouve isso, nós temos um dever de nos ajudarmos uns aos outros, sintonizados com a condição espiritual nossa e a nossa relação para com Deus e a relação de Deus para conosco, que nos dá essas oportunidades, essas possibilidades, para que a gente tenha a semente da caridade dentro de nós, para nos relacionarmos bem umas pessoas com as outras, né? Então, sintetizando, né, para a gente entender bem por que não deve curar. Não deve curar porque você recebeu um benefício que tem uma natureza espiritual. Se você cobra, você já conseguiu o que você quis, você tinha outra intenção, misturou as coisas divinas com as coisas materiais. E aí, aquilo que foi dado para você ter uma elevação espiritual, né, não adiantou de nada, né? Então, a vida, ela é essencialmente espiritual. Na mensagem de Jesus, é por essa razão que 2000 anos não permitiram que a gente fizesse bom proveito do cristianismo, porque nós não entendemos a mensagem espiritual de Jesus no mundo materialista. As obras básicas também estão dizendo que o espiritismo se dará por satisfeito no dia em que vencer o materialismo, né? Entenda-se materialismo, a doutrina materialista que diz que a vida começa no berço e termina no túmulo. Isso é materialismo. Materialismo, quando Kardec se volta para isso, não diz exatamente respeito a dinheiro, riqueza e etc. Exatamente isso, especificamente, né? Mas a essa doutrina que nega a existência espiritual do próprio ser espiritual. É essa a dificuldade que a cultura materialista propõe para a gente, né? E que depois da morte não tem nada, né? Não existe mais nada. Então, coisas espirituais sendo utilizadas pelo Espírito, lembrando e nos relacionando sempre com o divino, né? E as coisas da terra. O que é do Espírito é do Espírito, o que é da carne é da carne. Jesus separou muito bem, né, essas coisas. E então, para que, eu acho assim, né, num capítulo, num tema bem pequenininho, né, muito pequeno, muito curto, né, mas que tem uma profundidade tão grande na mensagem de Jesus, é por isso. Não misture as coisas espirituais, né, com os interesses temporários do planeta Terra. Porque senão, aquele benefício que foi dado a você vai ficar aqui, misturado com as coisas da Terra, e quando você sair, você leva as coisas dentro de você, né, aquelas normas da Terra, a vivência da Terra e etc. Isso vai lhe fazer um peso no plano espiritual. São gorduras que a gente leva para o plano espiritual e que lá a gente vai ter que tirar para a gente poder se encontrar com muita paz, com muita felicidade, com a felicidade que o plano maior nos dá. Ok? Então, eu só complementando um pouquinho o que é que
de outra forma, né, o que Neto disse, que ele bem falou a respeito dessas questões, e eu passo a palavra aí. Raquel, eu queria só voltar rapidamente no que Duda falou, mas eu vou ser breve, porque tem os outros. Ok. Eu sempre, eu ultimamente tenho pensado assim, sabe? Baseado nisso que Duda acaba de dizer também, em cima disso. Cada um é responsável por suas obras. E eu vou deixar até de me preocupar com quem está, sabe, pregando, então cobrando, porque ele será responsabilizado. O mais importante, em cima de tudo, é que a gente absorva o conteúdo do que é dito, né, do que é feito, do que é curado, né, do trabalho que é realizado. Porque se daquele trabalho que é realizado, ele se aproveita em outro sentido, em causas materiais, isso é problema dele, que ele vai responder lá na frente. Entendeu? E, acima de tudo, vamos nós se preocupar, nós mesmos, não vamos procurar fazer o que ele faz, né? E, acima de tudo, também deixar de desaprovar e de absorver aquele conteúdo ou então ser beneficiado com o produto daquele trabalho que é realizado, mesmo ele sendo um médio intermediário. A questão da responsabilidade do que ele está fazendo é dele lá na frente, e é o que vai acontecer. Opa, boa noite. Ah, queria só agradecer as palavras do irmão e uma reflexãozinha que eu tenho nessa semana. Às vezes a gente não cobra dinheiro, coisas, materiais, mas cobra, às vezes, o reconhecimento dos outros, né? Duas pessoas me pediram isso, me ajudaram de alguma forma e depois me pediram agradecimento. E hoje foi minha vez de ser testado, né? Ajudei no que podia e depois me veio a sensação, né, de pedir o agradecimento. Então é sempre bom a gente fazer como Jesus, fazer aos outros o que quer que os outros vos façam. Passa a palavra. Obrigado. Gilson quer falar? Wellington quer falar? A gente abre esse espaço breve. Em primeiro lugar, boa noite, né? Agradecer essa oportunidade. Hoje eu estou no trabalho, por coincidência, eu consegui entrar na reunião, não é sempre que eu vou conseguir, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que era um Para o som, né, dele. Todos aí? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Falta só o O microfone Wellington do está lado. mudo. Está mudo o seu áudio, Wellington. Eu só quero agradecer somente e dizer que eu hoje consegui aqui entrar na reunião, mas aqui a internet é muito ruim. Eu estou no trabalho e muitas vezes não dá tempo de
nem de conversar com as pessoas. Então, eu só tenho que agradecer, a palestra foi muito boa, né? Foi muito feliz nas colocações dele, e que Deus abençoe a todos. Obrigada. Vai tentar, Gilson? E não dá para ouvir, tem algum problema. Está com algum problema ele. Pronto, próxima vez ele fala. Então, né, Neto, só para falar aqui que quem lhe provocou foi Hélio, viu? Foi eu, não. Foi Hélio, silêncio, você disse que fui eu? Foi eu, não. Mas vamos agradecer, né? Você trouxe um tema muito bom, né? Que a gente tem que tocar nesse tema, porque é algo que a gente tem que estar sempre antenado a isso, né? Porque é uma coisa que nunca vai sair de nós, essa coisa de prestar atenção no que a gente está fazendo, né? Se é realmente gratuitamente, se a gente não tem nenhum interesse pessoal, material, né? Porque a gente, como o Lucas acabou de falar, de sentir a vontade de um agradecimento assim, pode passar pela nossa cabeça, porque existe uma fraqueza nossa, mas quando você falou de expulsar demônios, é justamente isso, né? Executar essa elevação moral nossa através da conduta, né? Como? Dessa forma, combatendo todos esses pequenos instintos, e você falou muito bem sobre isso, né? Então, eu lhe agradeço muito, né? E quero ler breve, né? Algo breve. Então, para finalizar, como dizem vocês, né? Vocês usam muito isso só para finalizar, então hoje eu vou usar essa palavra também. Sublime dom, gratidão eterna. Aquele que exerce o dom de curar a serviço do bem, também exerce a gratidão eterna, pois o dom, em seu ato sublime de amor, não roga envaidecimento, mas a convicção do serviço cumprido na bênção de servir. Eu ia chamar Gilson para fazer a oração final, e ele nos deixou, né? Então, eu vou chamar Emilson. Emilson parecia assim tão emocionado, né, a falar do amigo dele que estava nessa palestra, nessas coisas. Ele que passa a noite toda palestrando, vem aqui falar, olha, não sou eu, são os nossos irmãos. Eu quero saber de quem é o ponto de vista, de quem foi esse olhar que nos trouxe esse diálogo de hoje, né, meu amigo? Então, não vou bater palmas para você, que eu sei que você não gosta, mas a gratidão é eterna, né, pessoal? Antes de Emilson falar, eu só queria agradecer a todos. Aí, eu sou convicto de uma coisa. Eu sou muito pequeno, então a palma para mim, eu só quero aplauso quando eu estiver tocando. Certo? Aí pode aplaudir, eu acho legal. Aí meu ego vai lá para frente. Mas aqui é um aprendizado. Aqui com vocês é um aprendizado. Então eu não tenho que bater palma para quê? Você tem que me cobrar. Se no lugar de bater palma, vocês têm que... provocar, eu não vou bater palma, tá certo? Não, vocês não, eu não quero palma. Eu conversando com vocês, eu não quero palma. Quero palma quando eu estiver cantando, porque realmente eu gosto. Você vai cantar? É o meu ego. Vou. Depois, no final, a minha vaidade, aquela coisa toda, porque esses demônios ainda estão em mim. Mas o que eu falo sempre assim, porque, o que eu falei aqui, não sou eu, gente. Eu nunca falo. Não sou eu que falo. Djalma, que tá fazendo as palestras igual a mim de noite, ele também tem que abrir a boca dele para fazer as palestras aqui, deixar de fazer de noite e fazer aqui com vocês. E outra coisa, o que eu li aqui, foi de graça que me deram isso aqui. E de graça estou recebendo tudo aquilo que vocês falaram para mim. É só isso aí, ó. É isso que é importante. Eu não quero palma, espero nunca que alguém venha bater palma para mim, porque não é ser excêntrico, não é egoísmo, não é hipocrisia. Não, é porque não. Isso é aprendizado que eu estou recebendo. Eu estou recebendo. Eu não estou dando, eu estou recebendo. Eu estou conversando, mas eu estou recebendo muito mais de vocês, muito mais informação. Como foi o Emilson falou, como o Duda falou, como o Hélio falou, certo? Muito mais como o Lucas, pequenininho que o Lucas falou, como texto. Eu recebo muito mais informações do que eu passo para vocês. Então, para mim,
é só gratidão. Eu achei que ia falar 15 minutos e falei mais do que 15 minutos, porque é como de você, não sou eu que falo, eu recebo, eu não tenho, eu não sou Divaldo Franco, que, como Divaldo, eu venho de Divaldo ontem falando, quando ele começou, disse, ei, chegou o Espírito, agora eu vou falar. Eu não tenho eu não tenho essa dádiva aí, mas eu tenho vocês são esses espíritos que falam para mim realmente aprender cada vez mais. Então, amigos e amigas, é só gratidão, gente, eu não quero mais nada do que isso não, porque isso é um aprendizado, tá certo? Gratidão sempre, e sintonia sempre, boas energias sempre, porque vocês são pessoas do bem. Obrigado mais uma vez, e só vou falar agora no final para cantar uma música. Fique à vontade, Emílio, para fazer, tá? Só lamentando um pouco, né, dessa reunião de hoje, que o nosso médio de cura, nosso intermediário da cura, não pôde se pronunciar. Nosso irmão Gilson, né, do qual eu sou um beneficiado dessa cura. Foi nessa casa que eu fazer como Carlinho de Jesus, Carlinho Conceição. Foi nessa casa que eu encontrei a cura, né, entendeu? Pois bem, agradecidos somos, Senhor, primeiro a Deus, por mais esta oportunidade desse encontro. Agradecidos somos a Deus, a Jesus Cristo, sem o qual ninguém chegará ao primeiro que eu falei, a Maria de Nazaré, por toda a sua intercessão, aumentou desta casa, que no dia 3 de outubro alcançou, recebeu o seu desencarne, por toda essa oportunidade que aqui estivemos, Senhor, e mais uma vez estamos reunidos em busca da nossa melhora, do nosso conhecimento, do nosso avanço evolutivo, né, numa oportunidade rara de encontro em que todos trocam afinidades do amor incondicional a todos, da fé legítima em função de todos aqueles que aqui se encontram, unidos em um só objetivo comum, da paz, da prosperidade espiritual, do avanço incondicional para que todos alcancem o objetivo maior, que é o encontro com Deus, o encontro do amor eterno, o grande resultado de todas as nossas aflições nessa passagem terrestre, nesta passagem neste mundo plano. Senhor, fazei um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde há dúvida, que eu leve a fé. Onde há o erro, que eu leve a verdade. Onde há o desespero, que eu leve a esperança. Onde há a tristeza, que eu leve a alegria. Onde há trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Olha o trem vem surgindo de trás das montanhas azuis. Olha o trem
olha o trem, vem trazendo de longe as cinzas do velho neon. Olha, já vem, fumegando, apitando e chamando os que sabem do trem. Olha o trem, não precisa bagagem, nem mesmo viagem pro trem. Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir? Pois o trem está chegando na estação. É o trem das 7 horas, é o último do sertão, Olha o céu, já não é o mesmo céu que você conheceu, não é mais. Vê, olha que céu, é um céu carregado e rajado, suspenso no ar. Vê, é o sinal das trombetas dos anjos e dos guardiões. Olha, lá vem Deus, deslizando no céu entre as brumas de 1000 megatons. Olha o mal, vem de braços e abraços com bem no romance astral. E fazer um maluco total, uma loucura real, controlando a minha maluquice, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar com certeza, maluco, beleza. Esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir, por não ter onde ir, controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar com certeza, maluco, beleza. Boa noite, bom final de semana para todos, um beijo no coração e até segunda. Paz aí para vocês. Obrigado. Obrigado, voltei. Voltaste, Raquel. Meu então, celular tinha descarregado. gente, o pessoal que está aí, então, já está definido aí, sábado, nosso amigo Jerônimo, e o outro sábado, nossa amiga Raquel. Gilson, prepara aí, viu? O negócio vai ser grosso. Ô, Neto, Eu. se eu disser que eu sonhei, abri a porta aqui de casa, você entrava e dizia assim, Raquel, vai ter que ir. Você dizia isso, acredita? Sintonia, Raquel, sintonia. Gilson, você não pode falar, amigo, prepara o bolso aí, viu, que tem que sair a roupa dela para a palestra e o PC novo aí, viu? Vai se preparando aí. Tem que montar o look. Ei, gente, valeu. Obrigado mesmo.